tarde, bem-vindos novamente ao canal Números e Números. Aqui quem fala é o professor Fábio e na nossa videoaula de hoje falaremos sobre geometria, circunferência e círculo. Bom, primeiro, qual a diferença entre uma circunferência e um círculo? Se a gente observar bem, aqui nessa primeira figura, nós temos apenas o contorno dela. Já que na figura de baixo, além do contorno, nós temos todo o preenchimento, ou seja, temos todos os pontos internos. Nesse primeiro caso, quando temos apenas o contorno, ou seja, nós falamos que esse contorno é a circunferência. E quando há a união da circunferência com todos os pontos internos, chamamos isso de círculo. Certo? Então, circunferência é apenas o anel aqui, é só o contorno. Quando há a união do contorno da circunferência com todos os pontos internos, nós temos o círculo. Há alguns elementos que são bem importantes e que a gente vai aprender o nome a partir de agora. Por exemplo, vou até mudar de cor aqui. Ó, eu tenho aqui o centro da circunferência, até já tinha marcado com um pontinho preto. Se eu traço um segmento de reta que vai do centro da circunferência até a circunferência em si, esse segmento aqui tem um nome especial. Ele é chamado de raio. Tá? Chamado de raio da circunferência. Agora, se eu traço um outro segmento de reta aqui, ele parte da circunferência, passa pelo centro dela e vai até a circunferência. Esse segmento de reta tem as duas extremidades na circunferência e passa pelo centro dela. Ele tem um nome também importante, chamado de diâmetro. Certo? Então, nós temos aqui o raio e o diâmetro. Já aparece uma relação importante aqui, e bem óbvia até, entre o raio e o diâmetro. Se a gente observar bem, o diâmetro ele tem 2 vezes o comprimento do raio. Ó, repara que daqui até aqui é raio e daqui até aqui é raio também. Se eu juntar esses 2 raios aqui, eu tenho justamente o diâmetro. Beleza? Existe uma outra relação importante numa circunferência que ocorre quando, vamos supor que nós tenhamos aqui o contorno dessa circunferência, que nós tivéssemos vindo aqui com uma fita métrica e tivéssemos feito a medida aqui do contorno. Se eu divido esse contorno, que eu vou representar aqui pela letra C, pelo diâmetro dela, que eu vou representar pela letra D, seja essa circunferência qual for, pode ser uma circunferência bem pequena, por exemplo, uma moeda de 5 centavos, ou uma circunferência muito grande, essa razão aqui, essa divisão do comprimento dela pelo diâmetro, sempre vai dar o mesmo valor. Tá? E a gente chama esse valor de π. Tudo bem? Ele é representado por essa letra grega chamada π. Isso equivale a aproximadamente 3,141592. Isso aqui continua com infinitas casas decimais não periódicas, tá? Esse π é o que a gente chama de número irracional, possui infinitas casas decimais não periódicas. Geralmente, quando a gente está resolvendo algum tipo de conta, nós costumamos utilizar a aproximação 3,14 para π. Beleza? É o que comumente nós mais utilizamos. Daqui a gente pode estabelecer a seguinte relação. Ó, se para calcular π eu tenho que dividir aqui o contorno pelo diâmetro, dá para a gente pensar numa forma para calcular o contorno, ou seja, o perímetro de uma circunferência a partir disso. Então, vou isolar aqui o C, fazendo com que esse D que está aqui dividindo passe para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, o contorno é igual
ao diâmetro vezes o valor de π, tá? A gente pode reescrever isso de uma outra forma também, contorno igual. Lembrando que o diâmetro equivale a 2 vezes o raio, né? Então, 2 vezes o raio vezes o valor de π. Beleza? Certo? Um outro cálculo importante que nós fazemos quando trabalhamos com esse assunto é o cálculo da área do círculo. E para fazer esse cálculo, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. A área de um círculo vai ser igual à medida do raio elevada ao quadrado, isso vezes o valor de π. Tá bom? Agora vamos pegar esses conceitos que a gente acabou de ver e tentar resolver alguns problemas aqui para fixar melhor esse assunto. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela aqui. Vamos supor que aqui na minha primeira linha da tabela estou falando sobre uma circunferência cujo raio mede 5 centímetros. Se o raio de uma circunferência mede 5 centímetros, qual seria então a medida do diâmetro dela? Bom, o diâmetro, como a gente acabou de ver, é o dobro do raio. Então aqui seriam 10 centímetros. Beleza? Comprimento. Para calcular o comprimento de uma circunferência, então, como a gente acabou de ver, comprimento é a medida do diâmetro vezes o valor de π. Nesse caso aqui, o diâmetro mede 10 centímetros. Então, 10... A gente poderia representar a resposta simplesmente assim, ó, 10π centímetros. Essa é uma forma de dar resposta. Ou eu substituo aqui o π pelo 3,14. Tá? Então, poderia dar a resposta assim também. 10 vezes 3,14, que é igual a 31,4 centímetros. Essa seria uma outra forma de dar a resposta. Beleza? Então, comprimento, aqui eu vou deixar como π mesmo. 10π centímetros. Joia? E para calcular a área aqui, a região interna dessa figura. Bom, para calcular a área, a medida do raio elevado ao quadrado vezes o valor de π. Aqui o raio mede 5 centímetros, né? Então, a área vai ficar área igual 5 elevado ao quadrado vezes o valor de π. 5 elevado ao quadrado, 25 π centímetros quadrados. Beleza? 25 π centímetros quadrados. Lembrando que a gente poderia apresentar a resposta aqui da outra forma também. Substituiria o π pelo 3,14 e faria o 25 vezes o 3,14. Certo? Aqui, para poupar um pouquinho de tempo, eu estou deixando em formato de π mesmo. Mas é bom que vocês saibam que existem as duas formas de a gente apresentar a resposta. Então, vamos lá, segunda linha. Aqui foi apresentado para a gente o diâmetro, que é igual a 20 centímetros. Se o diâmetro tem 20 centímetros, a medida do raio vai ser metade, certo? Ou seja, 10 centímetros. Comprimento. Comprimento, lembrando que é diâmetro vezes π. Diâmetro tem 20 centímetros, então 20 π centímetros. Joia? Área, medida do raio elevado ao quadrado vezes o valor de π. Aqui o raio tem 10 centímetros. Então, 10 elevado ao quadrado, 100. Então, 100 π centímetros quadrados. Fazendo agora aqui rapidinho. Raio 7 metros, diâmetro, moleza, 14 metros. Comprimento, diâmetro vezes π. Então, 14 π metros. Área, raio ao quadrado vezes π.
O raio aqui mede 7, então 7 ao quadrado, 49. 49 pi metros quadrados. Próxima. O diâmetro aqui tem 4 centímetros, então qual será a medida do raio? Metade, 2 centímetros. Comprimento, diâmetro vezes π. Então, 4π centímetros. E a área vai ser o raio ao quadrado vezes o valor de π. O raio mede 2, 2 ao quadrado, 4. Então, 4π centímetros quadrados. Certo? Vamos, bora para o próximo. Agora aqui a gente tem um pequeno problema para resolver utilizando essa ideia que nós acabamos de aprender. Na figura a seguir, a circunferência está inscrita num quadrado com 40 centímetros de lado. Calcule a área da região em vermelho. Então aqui é o seguinte, eu quero descobrir a área dessa região em vermelho. Vamos pensar numa estratégia aqui. Nós temos um quadrado e temos uma parte dentro dele que não está sombreada, que não está pintada de vermelho. E essa daqui é justamente a área do círculo, né? Então, para eu calcular essa área em vermelho, basta que eu faça área do quadrado menos a área que não está pintada, que é a área do círculo. Opa! Não é muito prático escrever com essa caneta, mas tudo bem. Beleza? Então, para a gente calcular a área em vermelho, a área do quadrado menos a área do círculo. Para calcular a área de um quadrado, lado vezes lado. No enunciado, fala para a gente que cada lado do quadrado aqui tem 40 centímetros. Então, a área do quadrado, vou representar assim, tá? A área do quadrado igual 40 vezes 40, que é igual a 1.600 centímetros quadrados. Agora, a área do círculo. A área do círculo, lembrando que é a medida do raio elevado ao quadrado vezes o valor de π. Bom, aqui a gente vai ter que pensar um pouquinho para descobrir qual que é a medida do raio. Vamos supor que eu tenha um pontinho aqui no meio. Vou até mudar de cor para ficar mais fácil a gente visualizar. Aqui, o centro da circunferência. Eu vou traçar o diâmetro aqui. Traçar diâmetro. Aí. Vocês concordam comigo que esse diâmetro, a medida dele equivale exatamente à mesma medida do lado do quadrado? Certo? Então aqui o diâmetro tem 40 centímetros. Se o diâmetro tem 40 centímetros, o raio será metade, ou seja, o raio terá uma medida de 20 centímetros. Então agora a gente consegue calcular a área. A área será igual a 20... Opa, esqueci de tirar a reta aqui. Aí. 20 elevado ao quadrado vezes o valor de π. 20 ao quadrado, 400. Então, eu posso falar aqui que a área desse quadrado, desse círculo, perdão, é igual a 400 π centímetros quadrados. Como aqui eu vou ter que fazer uma conta de menos ainda para descobrir a resposta final, deixar isso daqui em forma de π não é muito conveniente para a gente, tá? Então, eu vou multiplicar aqui o 400 por 3,14 para a gente poder fazer a conta de menos depois. Vou fazer aqui no rascunho, tá? 3,14 vezes 400. Baixo 0, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 3 vezes 4, 12. Tenho duas casas depois da vírgula aqui. Então, a minha área desse círculo vai ser igual a 1.256 centímetros quadrados. Para eu descobrir a área da região sombreada, basta que eu faça 1.600 menos 1.256
256. Ficou meio torto, mas beleza. Aqui são 4, corta 9 menos 5, 4, corta 5 menos 2, 3 e 1 menos 1, 0. Então a área sombreada será de 344 centímetros quadrados e está aqui a resposta final. Beleza? Não é tão difícil assim, basta a gente tentar entender direitinho o que o problema está pedindo para a gente e qual ou quais informações ele nos fornece para poder resolver isso. Então, vamos tentar fazer mais um. Essa daqui é uma questão que caiu num dos vestibulinhos da ETEC daqui de São Paulo. E ela fala mais ou menos o seguinte: determinada prefeitura pretende construir 3 canteiros em forma de círculos iguais. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta a área dos 3 canteiros, dado o raio dos círculos tem 50 metros e π igual a 3,14. Tá? Então, essa prefeitura ela vai querer construir 3 canteiros circulares iguais. Imaginem que esses 3 círculos aqui tenham ficado iguais. Não precisa de muita imaginação mesmo. E a gente quer descobrir quanto que vai dar a área dos 3. A informação que a gente tem é que o raio desses círculos, ou seja, desses canteiros, é de 50 metros. Beleza? Então, vamos atacar o problema aqui. Aqui não tem muito o que pensar, é mais conta, né? Calcular a área de um deles aqui. Lembrando que a área, raio ao quadrado, vezes o valor de π. Então, área igual 50 elevado ao quadrado vezes... repara que aqui nas respostas, não aparece π em nenhum lugar. E ele já deu aqui para a gente na informação que ele está falando que π igual a 3,14. Então, eu já vou substituir aqui, porque no final nós vamos ter que fazer isso mesmo. Trocar o π já pelo 3,14. Área igual 50 elevado ao quadrado, 2.500, vezes 3,14. Agora eu vou fazer essa conta de vezes aqui no cantinho. Então, 2.500 vezes 3,14. Eu poderia pausar agora e fazer a conta e editar, mas vamos fazer, não custa nada. 4 vezes nada, nada, nada. 4 vezes 5, 20, sobem 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Sinal de mais. 0, 0, 5, 2. Sinal de mais. 0, 0. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Agora somo tudo aqui. 0, 0, 0, 5, 8, 7. E eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, 7.850. Então, alternativa A, certo? Não. Não por quê? A gente calculou a área de um círculo apenas, só que a prefeitura construirá 3 canteiros, né? Então, para eu saber a resposta certa, basta pegar esse valor aqui e multiplicar por 3. Então, 7.850 vezes 3. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 8, 24. Mais 1, 25. Sobem 2. 3 vezes 7, 21. 22, 23. Então, 23.550, que é a alternativa C. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido direitinho essa parte de cálculo da área do círculo, do comprimento da circunferência, a diferença entre raio, diâmetro e a relação entre esses dois elementos. Não se esqueça de deixar o like aí no vídeo e nos vemos na próxima videoaula. Forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau!